Pessoal, tudo bem? Eu sou o Eliseu aqui do Trilha da Aprovação e eu quero mostrar para você um pouco da nossa mentoria. Vem comigo! Vamos para a próxima. Da mesma prova ali, tá? De auditor fiscal da Receita, essa que eu achei mais difícil, tá? Vamos à questão aqui. Já bloqueei vocês, né? Já achei mais difícil. Mas calma, vamos lá, tenha calma. Uma equipe de auditoria, olha a história que a FGV conta aqui. Ela foi designada para um trabalho em uma sociedade empresária fabricante de equipamentos de eletrodomésticos. Tá contando a historinha lá. Um dos auditores ficou responsável por apresentar uma minuta de planejamento de procedimentos para a auditoria dos estoques dos produtos acabados. O auditor vai lá, vai fazer aquela minuta de planejamento e vai definir qual procedimento, né, para fazer a auditoria dos estoques dos produtos acabados. O objetivo era gerar evidências quanto à integridade dos custos de produção alocados no período em análise. Essa é a historinha, tá? Aí o auditor indicou na minuta quais procedimentos substantivos. E aí você tem que dizer, foram procedimentos analíticos? Foi inspeção física dos estoques de produtos acabados? Foi circularização junto a fornecedores de matérias-primas? Foi teste de cutoff, ou teste de corte do custo de produtos acabados? Qual que ele utilizou aqui? E aí, qual que vocês acham? Procedimentos analíticos. Eu errei essa. Eu não sabia que era o número 4. Eu também. Não entendi. Eu também errei. Pode subir para relembrar. Opa, desculpa. Eu vou diminuir um pouquinho para pegar o máximo possível. Beleza. Beleza. Aí. Ficou melhor. Uma equipe de auditoria foi designada para um trabalho em uma sociedade empresária fabricante de equipamentos eletrodomésticos. Um dos auditores ficou responsável por apresentar uma minuta do planejamento dos procedimentos de autoria dos estoques de produtos acabados. O objetivo era gerar evidências quanto à integridade dos custos de produção alocados no período em análise. Ele indicou na minuta os seguintes procedimentos: procedimentos analíticos, inspeção física dos estoques de produtos acabados, circularização junto a fornecedores, o teste de corte, cutoff, do custo de produtos acabados. E pelas alternativas, podem ser 2 ou 3 desses procedimentos. Quais que vocês acham aí? Vamos lá. Não, primeiro procedimento analítico. Procedimentos analíticos. Por que tem procedimentos analíticos? Isso faz parte ele já é um dos pontos, né? Procedimento analítico, a circularização, o recálculo, negação. Caraca, mas... E aí, gente? Então, primeiro esse é um, para mim, então, é certo. Eu iria de 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Beleza. Então, circularização junto a fornecedores de matérias-primas e teste de corte, cutoff, do custo de produtos acabados. Difícil essa aqui, né? Pra caramba. Matérias-primas. Difícil, Gabriel. Essa aqui é difícil. Gente, sinceramente, essa questão... Na 3, na circularização, por causa da integridade, né? Então, dos custos de produção. Então, vai lá conferir lá com o fornecedor se o valor é esse e tal. Pensei nisso na 3. Uhum. Tá. Então, vamos direto à resolução, tá? Que a questão é difícil mesmo e tal. Inclusive, eu vou ter que recorrer até a resolução do TEC. Gente, o gabarito é a letra A. Eu errei essa questão, tá? Primeiro, cara, teste de corte, cutoff. Eu achei que não fosse isso aqui, porque eu nunca ouvi falar, mas se você for ver, ele está em quase todas. Pois é. Aí eu falei, caraca. Então, mas se você jogar... Essa daí eu fui por eliminação. Eu marquei essa 4 aí, porque justamente ela estava em todas. Quase todas. Não, se está em todas, então ela vai ser. Entendeu? Mas eu, sinceramente... pode falar. Mas se fosse assim, se você for chutar, a 3 também estaria, porque ela também está em três questões na... Isso. Entendeu? Se você for jogar chutando dessa forma, eu chutei a 4, pensei na 4, mas eu falei, eu nunca vi isso.
Eu já faria diferente, Mas- eu ia falar como tem em todas, aqui tá certo e aqui não tem. Eu lembrei da Então, aula, eu lembrei da aula do professor. O nome estranho, a gente acha que a gente vai nessa, porque como nunca vi, pode ser que seja. Então, ajudou, né? quando você olha lá a primeira, quando você vai Aí me ajudou. na primeira ali, eu já ia cortar B, já ia cortar C e já ia cortar a E. Eu ia ficar entre a Eu já 1, marquei. Já dá a pra 1 e a D, a A e a D. A e a D, Aí é D. como o Pedro lá. Mesmo assim, a 3 se Mas confunde, eu né? fiquei A 3, muito. Circularização, assim, mas não fornecedor de matérias-primas, isso para mim fiquei em dúvida, cara. Eu fui na Quadros por causa dos produtos acabados e integridade. Eu pensei, sim. acabado. Não, a gente vai seco, cara. Essa aqui eu errei bonito. Eu assim, vou fazer. podia- Dando umas conexões assim que fazem sentido, às vezes dá certo, às vezes não, né? Às vezes não. Às vezes não. Tá, gente, é mais Não, uma mas daquelas assim. ali- Pode errar tranquilo. Mas ali Fala ele aí, só Luiz. fez a resposta só dá testes substantivos. Ele não colocou nenhuma resposta que tivesse um teste de controle. Ó, uma saída legal. Já antecipou. Yasmin já antecipou uma parada Entendeu? legal. Daí eu errei, mas eu falei, tem que ter algum de controle, né? Do controle interno da produção. Então, Eu pensei nisso. mas ele falou só testes substantivos, não foi isso? Ah, meu Deus. Eu não percebi. Entendeu? Na 1 foi por isso, direto no substantivo, porque a gente viu até na outra questão, né? Substantivo e tal. Ele fala, ó, Dos ele procedimentos indicou o analíticos. seguinte procedimento substantivos. Mas a gente não viu o procedimento Já substantivo matava a analítico. resposta. Eu não prestei atenção, já matava. Então, esse aqui faz parte dos procedimentos substantivos analíticos. Então, tá aqui, entendeu? A inspeção e a circularização, né, se você for ver a inspeção, ela está lá naquele quadro, né, de procedimentos De teste de controle, né? de teste de controle. Isso. Tá aqui, a inspeção está aqui, ó. Procedimento de auditoria, teste de controle, está aqui, ó. A inspeção, a observação e investigação e confirmação. Tá vendo? Tá E como no teste de caso, essa controle. circulação vai entrar aí no tipo de confirmação, né, professor? Isso. Tá? É uma saída. Eu olhei nos comentários aqui dessa questão e um pessoal comentou isso aí. Então, olha, os substantivos aqui são só os procedimentos analíticos e esse teste de corte, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Tá? Essa daí eu acertei, mas foi no chute mesmo, assim, foi só sorte mesmo. Mas ficou uma questão bem aberta, assim, na minha mente. Tá. Beleza? É uma saída assim, tá bom? Aquela questão de, poxa, mas está aparecendo em todas as questões, pô, então ela deve estar certa. Né? Ou então, ela está errada. Eu nunca ouvi, agora, a análise que eu fiz, cara, essa aqui aparece em quase todas. Eu nunca ouvi falar disso aqui. Não sei. Pô, será que é essa aqui? Mas aí eu olhei, inspeção física do estoque, produtos acabados, tal, aí eu não cheguei a conclusão nenhuma. Então não me ajudou. Tá? Mas vamos direto à teoria, então, gente, para saber no que a FGV se baseou para poder chegar nesse gabarito aqui. Tá? Ela se baseou, tá? Não foi numa norma, ela se baseou numa doutrina. Aí lá nos comentários eu puxei até eu deixei para vocês, claro, né, nesse material, eu puxei até um quadro, tá? Que é lá da obra do Crepaldi, tá bom? Então, as bancas se baseiam muito nessa doutrina aqui de Crepaldi. E ele traz um quadro lá dos custos das vendas, então é uma coisa muito específica, tá vendo? Relação dos tipos de erros das demonstrações financeiras, objetivos de auditoria e testes substantivos de auditoria. Aí dá aqui os tipos de erros, objetivo e os exemplos de testes substantivos. E a verificação da integridade dos custos das vendas, ele trouxe o teste de corte, que é o CUTOF, tá? E procedimentos analíticos, além de análise de contas. Então, fica difícil até você argumentar, porque, por exemplo, o Pedro viu ali na terceira, ele viu, poxa, tem uma circularização aqui junto aos fornecedores para ver a questão do valor e tal, cara, faz muito sentido isso. Mas não dá para a gente argumentar contra, né, a literalidade da doutrina. Por isso que eu acho uma questão muito difícil essa aqui. Tá bom? Primeiro que é um termo aqui que não é comum a gente ver nas provas, mas estou trazendo aqui porque pode ser que reapareça.
Tá? Então, falar teste Cut-off, ele serve para poder verificar a integridade do custo das vendas, dos estoques. Tá? Aí eu fui pesquisar o que é esse teste de corte aí, Cut-off, aí eu vi que é um teste que você faz lá para o final do período, né, porque tem aquela transição de um período para outro, você faz um teste para ver se não passa de um período para outro, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, ele serve para verificar a integridade do estoque. Fica aí como informação e para Mas vocês virem. ainda na 3 ali, cara, na 3 ali é muito complicado, ali não tem nenhuma explicação, né? Cara, por exemplo, Não, eu... Por que tá certo o 1 e 4, mas... Se tivesse uma alternativa 1 e 3, eu ia na 1 e 3. Assim. Não, 1 e 3, né? Não, Eu ia largar 4. Mas eu largar 4 porque tinha um monte. E a 3 que estava errada, tanto eu que ia sobrou só a A e a D. Mas, gente, ó, eu devo ter errado isso aqui na prova, eu tô errando, eu devo ter errado isso aqui na prova, não cheguei a ver, eu ia até olhar na minha prova ver se eu acertei ou não, mas devo ter errado, tá? Se eu tiver acertado, foi por chute. E, gente, deu certo, tá? De boa, segue em frente, sem crise. O negócio é ser aprovado, É né? isso aí, Yasmin. Segue em frente. Olha essa questão aqui do Cefaz Mato Grosso. Todo trabalho de auditoria deve considerar o planejamento entre as suas etapas. Certo? Beleza. Mas há situações em que o auditor ele não pode aplicar os procedimentos de auditoria definidos a um item selecionado. Segundo a NBCTA 530, assinale a opção que indica um exemplo desse tipo de situação. Que situação? Situação em que o auditor ele não pode aplicar os procedimentos de auditoria definidos ao item selecionado. Então, vamos lá. Um exemplo desse tipo de situação. A documentação relacionada com o item tiver sido perdida, então ele não vai poder aplicar procedimentos de auditoria para esse item selecionado. A opinião a ser emitida for em formato de relatório direto. O auditor já tiver indicado uma opinião de natureza diversa. Se a alteração do nível de asseguração de razoável para limitada, ou se houver alteração no escopo do trabalho motivada pela entidade auditada. E aí, qual que vocês acham que é? Só questão boa, hein? Esse daí eu fui na A. Esse é a... Na letra A. Por quê? Quando eu vi o documento perdido, aí eu disse, se o documento foi perdido, não tem como realizar, né, o procedimento, porque não existe, né, a documentação. Aí essa daí, pronto, eu só olhei mesmo as outras, mas quando eu vi, eu disse, não, só pode ser a raça. Beleza, faz muito sentido, tá, gente? É aquela lógica que a gente falou, a gente vai seguir a lógica aqui, tá? E na maioria das vezes vai dar certo. Em situações, em questões assim, que foge daquele padrão que a gente viu lá, dos mapas mentais, tá? É uma questão que pede aqui um conhecimento específico da NBCTA 530. Né? Então, aqui a gente vai ter que seguir meio que a lógica mesmo, e a análise da Edilânia está ótima. Se a documentação foi perdida, como é que ele vai aplicar um procedimento de auditoria? Tá? Mas vamos à norma 530 aqui, tá? Claro, para a gente poder ver de onde que ele retirou direitinho, tá? A 530 trata sobre amostragem em auditoria, né? Mas ela tem um ponto que ela fala sobre a execução de procedimentos de auditoria. Você vê que não é uma norma que fala sobre procedimentos de auditoria, especificamente, fala sobre algo bem específico de amostragem, mas dentro dela fala sobre a execução de procedimentos de auditoria, então a banca pode pegar de lá, porque é um procedimento de auditoria. Aí fala assim, ó, o auditor, ele deve executar procedimentos de auditoria apropriados à finalidade. Dependendo da finalidade, vou adotar um procedimento para cada item selecionado. Beleza. Aí o 10. Se o procedimento de auditoria não for aplicável ao item selecionado, então ele tem que procurar um procedimento, né, em um item que substitua o anteriormente selecionado. Não deu naquele ali, procura um substituto. Ok. Aí a 11 diz assim, se o auditor não puder aplicar os procedimentos de auditoria definidos ou procedimentos alternativos, ou seja, se não der a 9 e se não der a 10, o que ele vai fazer? Né? Ele deve tratar esse item como um desvio do controle previsto, no caso de teste de controle, ou uma distorção, no caso de teste de detalhe. Se não deu a 9, não deu a 10, então, cara, isso aqui é um desvio, isso aqui é uma distorção. Tá bom? Até aí, beleza. Mas não foi isso que a questão exigiu. A questão exigiu, só estou fazendo aqui um pano de fundo, né, do que se trata. Aí a questão pediu um item mais lá para baixo, que é o A15. Ela quis um exemplo de quando o auditor não pode aplicar os procedimentos de auditoria definidos a um item selecionado. É quando? Quando a documentação relacionada com esse item tiver sido perdida.
Gente, simples assim. E em cima do que a Edilânia falou ali, gente, se a documentação foi perdida, tem que fazer, não dá para fazer nenhum procedimento. Tá bom? Então é aquele tipo de questão que segue a lógica, tá? Porque, é claro, você não vai ficar lendo aí esse monte de NBCTA, a não ser os trechos que o professor lá de auditoria, lá no PDF, ele pega vários trechos lá e coloca lá, aí sim, aqueles trechos lá a gente vai ler, tá bom? Isso aí é indicado. Então, gasta tempo lá no PDF lendo mesmo, para se acostumar com a linguagem. Mas nesse caso aqui, a gente vai pela lógica mesmo. Tá bom, gente? Alguém quer fazer um comentário aqui dessa? Ou vai para a próxima? Para a próxima, essa foi boa, né? essa foi fácil. Essa foi pela se lógica. for ver, ela foi fácil, né? Só seguir a lógica. Né? Então, é mais uma que privilegia... Pessoa que não está estudando auditoria, mata isso aqui, pô. Vou seguir a lógica aqui. Se perdeu, não dá. Mas mesmo assim fica difícil para quem não está acostumado com os conceitos, com os termos, para ler. Porque a pessoa assusta, ela trava, ela nem vê a lógica. Ela fala, não é possível, muito diferente. Isso aqui é pegadinha. Não é esse negócio simples aqui, não. Deve ser aquele negócio estranho que ele botou ali. É verdade. É verdade.